Agora eu queria que você abrisse em Atos capítulo 7, o próximo versículo. Now I would like you to open Acts chapter 7, the next verse. Veja o que é que diz o verso 1. See what says verse 1. E disse o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Then the high priest asked Stephen, "Are these charges true?" Agora acompanhe a partir do verso 51. Now follow me starting in verse 51. Capítulo 7, verso 51. Chapter 7, verse 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. You stiff-necked people, your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. When they heard that, they were furious and gnashed their teeth at him. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. But Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Look, he said, I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hand of God. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. At this, they covered their ears, and yelling at the top of their voices, they all rushed at him. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem, chamado Saulo. Dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet of a young man named Saul. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. While they were stoning him, Stephen prayed, Lord Jesus, receive my spirit. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. Vamos orar. Let's pray. Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Lord, we are one more time in front of your word. Fala ao nosso coração nessa manhã. Speak to our hearts this morning. É a nossa oração em nome de Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amém. Amen. Existe uma missão cristã global chamada Portas Abertas. There is a global mission called Open Doors. Essa missão fala do ranking de perseguição aos cristãos. This mission speaks about the ranking of persecution of Christian people. Conta histórias de missionários nos países onde os cristãos são mais perseguidos. They tell stories about countries where Christians are more persecuted. Nós temos aqui o ranking dos países onde os cristãos enfrentam maior perseguição religiosa. We have here the rank where Christians Este índice ele leva em consideração fatores como violência física, they rank works with situations, physical assaults also. discriminação social e política, Social harassments and politicians. e a repreensão ao direito de praticar a fé livremente. And the
they cannot profess their faith publicly. Em primeiro lugar está a Coreia do Norte. In first place is North Korea. Kim Jong-un impõe severas restrições à liberdade religiosa. King John first, he imposed a lot of restrictions in their profession of faith. O cristianismo é visto como uma ameaça ao seu regime. The Christianity is seen as a harassment to their politicians and laws. Cristãos são frequentemente presos e torturados. Christians are frequently locked out and tortured. Eles podem ser mortos ou levados ao campo de trabalho forçado. They can be killed or forced to work. Em segundo lugar, Afeganistão. Second place, Afghanistan. Thank you. Após a retirada das tropas americanas, After they took the American army, o Talibã volta ao poder. Taliban, is that how it calls? Came back to the power. E a situação dos cristãos piora cada vez mais. And the Christian situations got even worse. Os cristãos enfrentam risco de tortura. The Christians suffer tortures. Eles são discriminados They are harassed e até morrem por praticarem a sua fé. and even die for professing their faith. Terceiro lugar, nós temos a Somália. Third place we have Somalia. Quarto, Líbia. Fourth, Libya. O quinto, Paquistão. Fifth, Pakistan. E daí por diante. And there you go. Here one. Fatores que influenciam a perseguição. Facts that interfere the persecutions. Nós vemos a repressão política. We can see the politicians' persecutions. Países como regimes autoritários. Countries with authorities laws, Como Coreia do Norte e China, like North Korea and China, são alguns dos mais perigosos. are one of the most dangerous. Grupos como o Talibã, Groups like Taliban, Al-Shabaab Al-Shabaab, e Estados Islâmicos. and Islamic states. No texto que lemos do livro de Atos, encontramos nesse contexto de perseguição. In the text that we just read in Acts, they are talking about this kind of persecution. Os discípulos já tinham experimentado a perseguição. The disciples had already lived this kind of persecution. Em Atos capítulo 4, Pedro e João vão ser presos por seguirem a Cristo. In Acts chapter 4, Peter and John have been locked out for love of Christ. E diante da vida de Estevão, eu quero refletir com vocês alguns pontos. And with Stephen's life, I want to reflect with you guys some points. Em primeiro lugar, seja cheio do Espírito Santo. First place, be full of the Holy Spirit. Veja o que é que diz alguns versos do capítulo 6 e um verso do capítulo 7. See what says some verses in chapter 6 and 7. Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. And they could not resist the wisdom and the spirit with which he spoke. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. But he, being full of the Holy Spirit, fixed his eyes on heavens and saw the glory of God and Jesus, who was at the right hand of God. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. Stephen was a man full of the Spirit of God, or the Holy Spirit. Irmãos, o que a igreja precisa atualmente é de homens, de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Brothers and sisters, what the church needs now is people full of the Spirit of God. Nós somos uma igreja reformada. We are a Reformed church. Igreja reformada também busca o poder de Deus. Reformed church also seeks for the power of God. Paulo diz em Efésios: Paul says in Ephesians, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. do not be drunk with wine, but be full of
the Holy Spirit. Estamos diante de uma ordem. We are in front of our command. Não é uma opção. It's not an option. Não ser cheio do Espírito Santo é um ato de desobediência à palavra de Deus. Not being full of the Holy Spirit is a disobedience to the Word of God. Em primeiro lugar, encha-se do Espírito. First place, be full of the Holy Spirit. Em segundo lugar, se prepare para a oposição. Second, prepare for the opposition. Atos 6:9 diz: Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Of Cilicia and Asia, these men began to argue with Stephen. Tenha certeza de que quando nós andamos no caminho certo, Be sure that whenever we are in the right way, tenha certeza que quando nós andamos com Cristo, be sure that whenever you're walking with Christ, nós sofreremos oposição. we're going to face oppositions. E às vezes enfrentamos oposição de onde menos a gente espera. And sometimes we face oppositions from whatever we're not waiting for. Às vezes membros da nossa família. Sometimes some family members, Às vezes dentro da nossa própria casa. sometimes inside our own house. Aqui Estevão sofre oposição dos líderes religiosos. Here Stephen was facing opposition from the religious leaders. Eles discutem com Estevão, They were arguing with Stephen, mas como diz o verso 10, but as it says in verse 10, eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que ele falava. but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. E o verso 11 diz que eles subornaram alguns homens. The verse 11 says that they pursued some men. Eles disseram que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus. To say that Stephen was blaspheming, telling lies about Moses and against God. E Estevão é levado ao Sinédrio. So Stephen was taken to this Sanhedrin. STJ, Supremo Tribunal dos Judeus. STJ, Supreme Court would be courts, translated to English, of the Jews. Eles dizem que Estevão não parava de falar do lugar santo e contra a lei de Deus. They would say that Stephen would not stop blaspheming, telling lies against God and against the law. E às vezes pensamos que por ser cheio do Espírito Santo, o cristão não pode sofrer. And sometimes we think because we're full of the Holy Spirit, we do not go through bad moments, suffering. Às vezes caímos no erro de pensarmos que um homem cheio do Espírito não pode ser alvo de calúnia. Sometimes we fell in the mistake that Christians are not going to go face lies, gossips against you. Às vezes pensamos que por um homem ser cheio do Espírito, não pode morrer. Sometimes we think that because a man is full of spirit, they cannot die. E nós vamos ver que Estevão, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, And we are going to see that Stephen, even though he was a man full of the Holy Spirit, não apenas sofreu, como morreu. he did not even suffer, but died. Em primeiro lugar, encha-se do Espírito. First place, be full of the Holy Spirit. Em segundo lugar, esteja sempre pronto para a oposição. Second place, be always ready for the opposition. E em terceiro lugar, aproveite as oportunidades. And in third place, take advantage of opportunities. Diz o verso 1 do capítulo 7, e disse o sumo sacerdote, porventura, é isso assim? And it says in verse 1 of chapter 7, then the high priest asked Stephen, are these charges true? O sumo sacerdote pergunta a Estevão se as acusações eram verdadeiras. They asked if the accusations were true. Então Estevão vai mostrar no seu discurso que ele era um bom conhecedor das Escrituras. So he showed in his speech that he had knowledge of the law.
Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito, ela conhece as Escrituras e sabe aproveitar as oportunidades. A person who is full of the Holy Spirit has knowledge of the law of the Bible itself, and they know how to take advantage of the opportunities. Então, Estevão vai fazer uma bela exposição da história do povo de Deus. So Stephen, in that moment, he started showing an exposition of the story of the people of God. E diz o verso 2 que Estevão, diante do Sinédrio, os chama de irmãos. And it says in verse 2 that in front of the Synedrium, Stephen calls them as brothers and sisters. E Estevão começa seu discurso falando a respeito de Abraão. So Stephen starts his speech with Abraham. Abraão saiu para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Abraham went to a land that God would show him. Diz o verso 4. It says in verse 4, Então ele saiu da terra dos caldeus e estabeleceu-se em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra aonde agora viviam. so he left the land of the Chaldeans and settled in Haran. After the death of his father, God sent him to this land where you are now living. E o verso 6 diz: Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos. God spoke to him in this way. For 400 years, your descendants will be strangers in a country not their own, and they will be enslaved and mistreated. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, diz o verso 7. Depois sairão dali e me adorarão neste lugar. But I will punish the nation they served as slaves, God said. And afterward, they will come out of that country and worship me in this place. Você serviria a Deus nessa situação, Would you serve God in that situation, sabendo que os seus descendentes iriam ser escravizados? knowing that your descendants would become slaves? E Estevão continua falando a respeito de José. And Stephen continues speaking about Joseph. José foi vendido pelos seus irmãos por inveja. Joseph was sold by his siblings for jealousness. Estevão lembra que Deus estava com José. Stephen remembered that that God was with Joseph. E José continuava buscando a Deus. And Joseph continues seeking the Lord. Você continuaria servindo a Deus Would you keep seeking God se seus irmãos o vendessem como escravos? if your siblings sells you as a slave? E Deus deu sabedoria a José diante de Faraó. And God give you wisdom to Joseph in front of Pharaoh. E Estevão continua. And Stephen continues. Ele fala agora sobre Moisés. He's now speaking about Moses. Nós vimos domingo passado que Moisés foi criado em toda a sabedoria dos egípcios. We saw last week that Moses was raised with all the knowledge of Egyptians. Ele foi instrumento de Deus. He was a tool of God. Nós sabemos dos sinais. We know the signs. O povo atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. People crossing the Red River with dry feet. Mas mesmo depois de tudo isso, But even though after all of that, o povo desobedece. the people disobeyed him. O povo comete idolatria. The people Outros adored other gods. E Estevão não para por aí. And Stephen don't stop there. Ele fala a respeito de Salomão. He talks about Solomon. Salomão, filho de Davi, que construiu o templo. Solomon, son of David, that constructed the temple. E Estevão aproveita a oportunidade e diz: And Stephen took the opportunity and said, Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. God does not live anymore in temples made by men's hands. Até aqui o discurso está tudo bem. Until here, his speech was all right, all good. Todos ouvindo atentamente a aula de história do Antigo Testamento. Everybody was hearing the history lesson about the Old Testament.
Mas no verso 51 ao 53, Estevão vai falar uma coisa. But in verse 51 to 53, Stephen is going to say something. Diz aí o verso 51. It says in verse 51, Povo rebelde, "You're stiff-necked people, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestors. You always resist the Holy Spirit." Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. You who have received the law that was given through angels, but have not obeyed it. Depois dessas palavras, o clima no ambiente já não era o mesmo. After those words, the situation got a little different. Diz o verso 54, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. It says in verse 54, hearing that they were furious and they were gnashing their teeth at him. Em primeiro lugar, encha-se do Espírito Santo. First place, be full of the Holy Spirit. Busque o poder de Deus. Seek the power of God. Em segundo lugar, esteja pronto para a oposição. Second place, be ready for the opposition. Em terceiro lugar, aproveite a vida. Third place, enjoy the life. Aproveite as oportunidades. Take advantage of the opportunities. E em quarto lugar, descanse na soberania de Deus. And in fourth place, rest in God's sovereignty. Diz o verso 59 e 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. It says in verse 59, while they were stoning Stephen, he prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Then he fell to his knees and cried out, Lord, do not hold them guilty for this sin. And having said this, he fell asleep. Irmãos, Estevão está morrendo, Brothers and sisters, Stephen is dying. sofrendo He's suffering. e orando ao Senhor Jesus. And he's praying to Jesus. A oração de Estevão é a seguinte: The prayer of Stephen is like this. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Lord Jesus, receive my spirit. Há uma verdade no cristianismo que é preciso sempre ser lembrada. There is a truth in Christianity that needs to always be remembered. Jesus é Senhor. Jesus is Lord. Não são os governantes. It's not the government. Não é o povo. It's not the people. Jesus é o único Senhor. Jesus is the only Lord. Qual a nossa atitude quando estamos sofrendo? What are our actions whenever we're suffering? Qual a nossa atitude quando nós estamos sendo caluniados? What are our actions whenever people are telling lies about us? Qual a nossa atitude quando nós estamos sendo apedrejados? What are our actions when we are being stoned? Stoned. Louvado seja Deus, porque no cristianismo nós temos uma referência. Praise be the Lord, because in Christianity we have a referral, someone who we can refer to. Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Jesus is our model. Alguém que pode falar, faça o que eu faço e faça o que eu falo. Someone who can say, do what I say and do what I do. Nesse momento de dor e sofrimento, In that moment of suffering and pain, à beira da morte, Estevão clama: almost dying, Stephen says, Senhor, não os considerem culpados deste pecado. Lord, do not hold them guilty of this sin.
Estevão imita o Senhor Jesus que na cruz entrega o seu espírito. Stephen was copying Jesus that had given to God his spirit in the cross. Também imita Jesus que orou pedindo ao Pai para perdoar os seus algozes. Stephen also copied Jesus praying for God to forgive exactors, Afirmando que não sabiam o que faziam. saying that they do not know what they're doing. Irmãos, a perseguição aos cristãos aumenta a cada dia. Brothers and sisters, the persecution against Christians is growing each day. Precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. We need to be filled of the Holy Spirit. Precisamos nos preparar para a oposição. We need to be ready for oppositions. Precisamos aproveitar as oportunidades We need to take advantage of the opportunities e descansarmos na soberania do nosso Deus. and rest in God's sovereignty. Deus continua reinando. God is still a king. Ele continua sentado no seu grande e sublime trono. He's still sitting in his highest throne. Vamos orar. Let's pray. Vamos colocar mais uma vez a nossa vida diante do Senhor. Let's put one more time our lives in front of God. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Jesus, thank you one more time for your word. Obrigado pela vida de servos do Senhor, Thank you for the life of serfs que nos desafia a vivermos uma vida melhor. that make us live a better life, Uma vida que agrade ao Senhor. a life that is good for you. E o meu desejo And my desire é que possamos servir ao Senhor em qualquer circunstância. is that we can serve you, Lord, in any circumstance, Que possamos ser cheios do teu Santo Espírito. that we can be full of your Holy Spirit, Que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado. that we can take advantage of the opportunities you have given us, Que possamos descansar na tua soberania. that we can rest in your sovereignty. Essa é a nossa oração. This is our prayer. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Hoje nós estamos celebrando a mesa do Senhor. Today we are having the Supper of the Lord. Queria que você acompanhasse comigo 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 30. I'd like you to read with me 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 30. Diz assim a palavra do Senhor. It says the word of God. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Semelhantemente, depois de cear, tomou também um cálice, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. E Paulo continua: Por isso, examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. So Paul continues, for those, everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. Por quem come e bebe
indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgments on themselves. Por causa disso, há entre vós não poucos, mas muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. That's why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Estamos diante de um sacramento que o Senhor Jesus nos deixou. We are facing a commitment that Lord Jesus gave us. Jesus instituiu a Santa Ceia e o batismo. Jesus instructed the Holy Supper and the baptism. Hoje temos o privilégio de celebrarmos a morte e vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Today we have the privilege to celebrate the death and life of our Lord and Savior Jesus Christ. A ceia é uma lembrança do sacrifício de Cristo na cruz. The Holy Supper is a remembrance of the sacrifice of Jesus in the cross. E Ele ordenou que fizéssemos isso em memória dele. And He commanded us to do that remembrance of His death. Ao participarmos da ceia, Whenever we enjoy the Holy Supper, os cristãos proclamam a morte de Cristo até que Ele venha. the Christians are announcing the death of Christ until He comes. A ceia também simboliza a união do corpo de Cristo. The Holy Supper also means the communion of the people of the Lord, A igreja, the church. ao comer do pão e beber do cálice, When you eat the bread and drink the cup, os crentes compartilham da vida de Cristo the believers share the life of Christ e da unidade com todos os outros membros da igreja. and the union with all the members of the church. Essa mesa não é exclusiva da Amber Church. This table is not exclusively from Amber Church. Se você é membro de qualquer igreja cristã, igreja bíblica, If you are a member of any Christian church, a biblical church, e você está em comunhão com a sua igreja, and you are in communion with your church, você tem parte nessa mesa. you are part of this table. A participação deve ser realizada por aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Enjoying it has to be people. To enjoy it, you gotta be people who have faith in Jesus Que Christ, se arrependeram dos seus pecados who repent from your own sins e desejam viver em obediência a and Deus. desire to live obeying God. Paulo nos instrui a examinarmos a nós mesmos. Paul instructs us to examine, to look to yourself. Não é a vida do outro, It's not the other people's life. é a minha própria vida. It's your own life. E isso diz respeito à minha situação. And this is about my situation. A minha situação diante do corpo de Cristo. About my situation in the in the body of the Lord. Aproveitando a oportunidade, eu quero lhe desafiar. Taking this opportunity, I want to challenge you. Se você está começando a sua caminhada cristã, If you are starting your Christian life, se batize. get baptized. Tenha responsabilidade com a igreja local. Have a commitment with your local church. E eu gostaria que, se você for participar da ceia, And I'd like you, if you are going to enjoy the supper, venha aqui na frente buscar os elementos. come to the front to get the elements. E espere para participarmos juntos. And wait so we can enjoy together. E ao tomar do cálice e comer do pão, And whenever you drink from the cup and you eat the bread, não feche os olhos. don't close your eyes. Olhe para seu irmão. Look to your brother and sister. Esse é um momento de comunhão. This is a communion moment. E eu quero lhe desafiar, participando da ceia, And I want to challenge you, enjoying the supper, a você saudar o seu irmão com a bendita paz do Senhor. you can greet your brothers and sisters with the peace of the Lord. Shalom Adonai. Outra consideração que eu quero fazer.
And another consideration I want to take. O suco de uva vai continuar sendo suco de uva. The grape juice is going to continue being grape juice. Não vai se transformar em sangue de Cristo. It's not going to become the blood of Christ. O pão vai continuar sendo pão. The bread is going to keep being bread. Ele não vai se transformar no corpo de Cristo. It's not going to become the body of Christ. Mas nós cremos que nesse momento, But we believe that in this moment, eles são meio de graça e fortalecimento para nosso espírito. they are a way of strength and force for our spirit. Vamos orar e colocarmos esses elementos, esse momento diante do Senhor. Let's pray and present to the Lord these elements. Senhor, estamos diante da mesa do Senhor. Lord, we are here at your table. Que esses elementos fortaleçam o nosso espírito May these elements give us strength to our spirit, e que possamos examinar a nós mesmos and we can examine ourselves e discernir o corpo do Senhor. and discern the body of the Lord. É a nossa oração, It is our prayer. em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Eu queria chamar Vandi e Bruno para vir aqui na frente. I want to invite Vandi and Bruno to come to the front. Você pode vir, pegar os elementos e esperar para participarmos juntos. You can come, grab your elements, and wait so we can join together. Enquanto isso, vamos louvar ao Senhor. And let's keep worshiping the Lord. Convite a virmos ao altar do nosso Deus. That is an invitation for you to come to the altar of the Lord. Nosso Deus vive. Aleluia. Comamos todos em memória dele. Shalom Adonai. Bebamos todos em memória do nosso Deus. Essa é uma verdade do cristianismo. Nosso Deus vive. Vamos orar e colocar nossa vida diante do Senhor. Let's pray. Lord, we thank you for our life. We thank you for your life in us, for your Holy Spirit. We believe in your power. You believe in you. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for this invite. You invite us for come to your altar. Thank you, Lord. We are here. Receive our life, our heart. We belong to you. Thank you, Lord. Thank you for everything. In Jesus' name. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, May the grace of God Christ, que o amor de Deus o Pai the love of God the Father, e as consolações do seu Santo and the Espírito consolations of the Holy Spirit esteja com todos nós be with all of you e com todo o povo de Deus na face da terra, and all of God's people spread all over the earth, desde agora e para sempre. since now and forever. Amém. Amen. Não deixe de orar pela igreja perseguida. Don't stop praying for the persecuted churches.